Quem eu sou? Sou apenas mãe? É errado eu sentir saudade de quem eu era antes? Qual foi a última vez que eu cuidei de mim? E você? Já se reencontrou depois de ser mãe? E esse é o Papiano como Mãe. Olá, meu nome é Nara Andrade, seja bem-vindo ao canal Papiano. Hoje estou aqui com uma lista de alguns questionamentos que eu fazia muito quando o Sebastião nasceu. De alguma forma eu espero que com o que eu passei eu possa ajudar algumas pessoas a enxergar a luz do fim do túnel no meio dos seus questionamentos. O primeiro questionamento: quem eu sou além de ser mãe? Confesso que até hoje isso pega um pouco, porque a verdade é que no meio da gente, no meio da maternidade, você de fato não tem aquela coisa consistente de você ser um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Porque de fato, ambos lados te consomem muito, fazem você se esforçar muito. Ou você é uma empresária de grande sucesso, ou você é uma mãe excelente. E quando a mulher decide ser os dois, meio que as pessoas invalidam um lado ou o outro. E isso de fato é um problema, ainda mais se a gente for comparar a maternidade com paternidade. E cara, assim, no meu caso, eu abri um pouquinho da mão de quem eu era. Normal, toda mãe passa por isso. Mas abri um pouquinho da mão do que eu era para poder ser uma mãe que fica literalmente 100% em casa. Eu saí do trabalho por dois motivos. Um motivo era que não tinha ninguém para olhar Sebastião. E o Sebastião, na verdade, tinha creche. Só que, cara, é muito caro. Foi além do que a gente poderia arcar. A gente também não vai botar a carroça na frente dos bois, né? Enfim. E outro motivo, acredito que o jeito que eu cuido do Sebastião, eu acho que nenhuma outra pessoa possa cuidar. É aquele ditado, né? O seu filho só é especial para você porque ele é seu filho. Então, esse principal questionamento aqui, quem eu sou além de ser mãe, abrange muitas coisas. Porque eu sei que eu sou filha, eu sei que eu sou esposa, eu sei que eu sou colega, amiga de alguém. Eu tenho uma devida importância além de ser mãe. E isso me deixa muito feliz, porque significa que tem pessoas que me amam da mesma forma que eu posso amar elas e tá tudo bem. Mas ainda quero assim ter uma carreira profissional. Eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a trabalhar. Não que as coisas hoje em dia me impeçam, mas a minha prioridade no momento é o meu filho, minha casa e meu esposo. Outro questionamento: é possível ser uma boa mãe e ainda cuidar dos meus sonhos? Sim. Como eu falei pra vocês, no nosso meio da maternidade, quando a mulher decide optar para os dois lados, lado profissional e o lado da maternidade, as pessoas elas costumam validar um lado ou outro, ou os dois, tá? Conheço uma pessoa, ela, na minha visão, ela é uma excelente mãe e também uma excelente profissional. Eu vejo quanto que ela se esforça para ser uma mãe presente, da mesma forma que eu vejo quanto ela se esforça para sempre crescer, ficar um degrau a mais no seu trabalho. E cara, é muito difícil. Você, mãe que vive em casa com uma criança, você sabe que é muito difícil, é muito complicado. É correria o tempo todo. Imagina quando você tem que trabalhar fora e todos os dias tem que lutar para você ser uma profissional que seja vista, ainda mais depois de uma maternidade, que a gente sabe muito bem como as empresas funcionam depois que você vira mãe. E eu vejo que ela não desistiu dos seus sonhos. É uma ambição boa. Uma ambição que eu vejo que ela não priorizou mais uma coisa do que a outra. Não, ela igualou. No caso, ela igualou os desejos dela, profissional, e a maternidade, ela está sempre colocando em primeiro lugar. Se você falar para ela se ela prefere ficar com o filho ou o trabalho, ela vai escolher o filho, obviamente, mas o trabalho era um sonho dela. E aonde ela está hoje em dia, ela trabalhou muito, conquistou muito para onde está hoje em dia. Então, assim, não é errado você correr atrás dos seus sonhos. Até porque você virou mãe, mas não deixou de ser uma pessoa que tinha desejos, planos e vontades. Né? Você é uma pessoa, você é uma mulher ainda, entendeu? Outro questionamento: estou sendo mãe que imaginei que seria? Cara, também esse é um questionamento que me pega um pouquinho também. Eu nunca imaginei que a minha maternidade seria um conto de fada, até porque isso não existe. Mas eu me sinto culpada às vezes, um pouco sim, da minha maternidade. Às vezes eu falo assim, poxa, podia ser mais paciente,
Eu podia ser um pouco menos neurótica em algumas coisas. Eu queria ser uma mãe que pudesse chegar, comprar qualquer tipo de brinquedo pro meu filho na hora que eu quero, na hora que eu desejo. Ao mesmo tempo, eu queria ser uma mãe que sentasse com meu filho, fosse uma professora excelente para ele. E, cara, é difícil, porque todos os dias você se cobra. Uma hora você está se cobrando de ser uma boa mãe, uma hora você está se cobrando de ser uma excelente dona de casa, outra hora em ser uma excelente esposa. Não tem como você ser boa em tudo. A verdade é que a gente tem que ser boa um pouquinho de cada coisa, no caso, né? A minha maternidade não é o que eu imaginava ser. Como eu disse no início, não era algo que eu imaginava que seria mágico, mas eu queria que fosse algo mais simples, mais fácil. E não é fácil, gente. Não é uma coisa full, cool. Não é. Eu sou uma boa mãe. Eu acho que eu sou uma boa mãe. Só que eu queria ser mais. Mas talvez, se eu for muito, muito legal, será que meu filho teria uma criação boa? Assim eu digo, será que isso formaria um caráter bom nele? Não sei. Esse é um questionamento que eu e meu marido temos, tá? Outro questionamento. Será que um dia vou me reconhecer novamente? Como eu falei pra você. Oi. Vou botar pra você. Bom, como eu falei pra vocês, né? Quando você vira mãe, você não deixa de ser mulher. Você não deixa de ser uma pessoa que tinha sonhos, planos. Mas quando você vira mãe, algo automaticamente muda no seu centro, assim, na sua cabeça. A tua cabeça, basicamente, não para de pensar no seu filho. É um processo muito longo. Eu ainda estou nesse processo. Muitas das vezes no início, quando meu filho nasceu, eu não conseguia me reconhecer. E eu não falo em questões de estética, de cabelo, de corpo, não. Eu falo assim, caramba, o que eu vou passar pro meu filho? Quem eu sou, sabe? Porque antes de saber que eu estava grávida, eu era uma jovem, cheia de planos, conquistas, conquistando algumas coisas. Tava no ápice da paixão com meu marido. Então, assim, eu não sei quem eu era de fato. Quando eu acabei de ser mãe, isso entrou como uma bomba na minha cabeça. Eu ficava pensando, caramba, mas eu não quero ser só mãe pro resto da minha vida. E, cara, a gente bota uma coisa como fosse uma sentença na nossa cabeça, né? Tipo assim, caramba, vou ser mãe, então eu tenho que ser automaticamente aquela ideia idealizada na cabeça da gente de ser uma dona de casa cheirando a alho, com roupa de dormir, fazendo comida e limpando a casa o dia inteiro. Mas, como eu disse pra você, você não deixou de ser um ser humano comum depois que você virou mãe. Eu ainda acredito que eu tenho muitas coisas ainda pra conquistar. Eu ainda vou finalizar minha faculdade, se Deus quiser. Eu ainda vou viajar para alguns lugares da qual eu não fui ainda com a minha família. Eu ainda vou fazer coisas que eu nunca imaginei que iria fazer, boas. Sei lá, coisas que na minha cabeça, que naquele início da minha maternidade, eu pensava que eu não ia fazer, porque uma jovem que acabou de ter um neném, eu não quero só isso, não queria somente aquilo. Eu vou me reencontrar ainda. Aos poucos eu tô chegando lá. Eu tô voltando a usar as roupas que eu gostava de usar, tô voltando a cuidar mais do meu cabelo, tô gostando de fazer coisas que eu não imaginava que eu ia gostar, como, por exemplo, fazendo vídeo. Eu não gostava de fazer esse tipo de coisa, mas eu tô me esforçando e tô aqui. De alguma forma eu vou me reencontrar, nem que seja em uma nova versão. Então, gente, esse foi um vídeo mais para reafirmar para mim e para ajudar vocês, mamães novas que estão chegando aí no pedaço. A verdade é que na maternidade não faz somente nascer um bebê, mas sim uma nova mulher que está se descobrindo e vai se descobrir ainda mais quem ela é. E é muito complicado, difícil, cansativo, mas acredite, você não vai conseguir imaginar a sua vida mais sem aquela criancinha do seu lado, no seu colo, fazendo bagunça, correndo pela casa toda. E vai ser bom. E cara, as fases são muito rápida mesmo. E quando você pisca assim, seu filho já tá grandão. Uma hora ele vai parar de falar errado, vai falar certo. Uma hora os dentinhos de leite vão cair, vão estar permanentes. E uma hora ele vai parar de chamar de mamãe por vergonha. O conselho que eu dou pra vocês, assim, agora é que curtam bastante seu bebê. Não fique ansiosa, porque uma hora
a mulher que você era e a mulher que você está se tornando hoje vai ressurgir novamente e vai tomar o seu posto. E outra coisa, e se você quer lutar para os dois lados, que é o lado profissional e o lado da maternidade, tá tudo bem também. Você não vai ser menos mãe por causa disso. E tá tudo tranquilo. Fique em paz. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou de vídeo como esse, curta, se inscreva no canal e até o próximo papo. Beijos!